Queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo, abra no livro de Números, capítulo de número 14, ok? Livro de Números, capítulo de número 14. Eu quero ler com você os primeiros versículos deste capítulo. Tem algo muito precioso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Glória a Deus. Números capítulo 14, versículos de 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eu não tenho nem todas as vezes orado no início da palavra, mas eu vou orar com você agora. Eu quero pedir, faça só uma coisa, sentado, coloque a mão sobre o seu peito. Espírito Santo, obrigado por estarmos juntos aqui. Eu quero lhe agradecer pelo privilégio que eu tenho de mais uma vez ministrar a tua palavra. E eu quero lhe agradecer por aqueles que estão aqui para serem alimentados pela tua palavra. Porque Jesus, o Senhor mesmo disse que está escrito que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da sua boca. Então eu quero lhe pedir, libere a sua palavra mais uma vez, e que ela seja uma palavra intencional, Senhor. Que ela venha ao nosso encontro, que ela venha nos suprindo, que ela venha falando conosco. Senhor amado, eu lembro das palavras que o Senhor deu ao profeta Isaías, quando ele disse da parte do Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então eu lhe peço, libere a sua palavra com esta finalidade, com este propósito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você que concorda em fé, diga amém. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é o arrependimento que o Senhor não desejou. Você pode repetir esse tema comigo? O arrependimento que o Senhor não desejou. Isso aqui parece soar meio estranho. Pare para você pensar, porque desde a queda do homem, desde a queda de Adão, Deus estabeleceu o arrependimento. Desde que o homem caiu, Deus estabeleceu o arrependimento como um caminho de retorno do homem caído para Ele. Desde a queda, Deus mostrou um caminho de volta, e esse caminho foi o caminho do arrependimento. Agora, reflita nisso comigo: como que o Deus que estabeleceu o arrependimento como caminho de retorno, como que teve um dia um arrependimento que Ele não desejou para o seu povo, que Ele não desejou que isto acontecesse? Queridos, uma das palavras para arrependimento no hebraico é shubé. Shubé é meio estranho, e essa palavra ela tem um duplo sentido que eu quero falar com você. Existe uma outra palavra, nachan, no hebraico, e eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas eu quero que você pegue aqui os dois significados desta palavra shubé. Eu quero ler dois textos para você entender isso aqui. Jonas capítulo 3, versículo 10, apenas a parte A. Jonas 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho.
Preste atenção. Viu Deus, é que se tratando dos ninivitas, depois da pregação de Jonas, está escrito: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Esse verbo aqui, converteram, é shub, que significa voltar para Deus, arrepender, voltar-se do mal. Pega isso aqui. Quando os ninivitas reconheceram seu estado de pecado, eles decretaram um jejum nacional. Acredite, até os animais jejuaram. O rei, quando ficou sabendo, ele sai do trono, tira as vestes reais, veste pano de saco, se senta no chão, e ele também vai para o pó se humilhar. E Deus percebeu que eles se converteram. O que significava aquilo? Deus percebeu como eles estavam se voltando para Ele, através do arrependimento, que eles estavam voltando-se do mal, deixando o mal e se voltando inteiramente para Deus. Este é o primeiro sentido, significado de arrependimento. O segundo, Números capítulo 14, versículos 3, apenas a parte B. Números 14, versículo 3, apenas a parte B. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Isso aqui foi no deserto que os filhos de Israel questionaram, diante da necessidade, diante de um momento difícil, eles questionaram: não nos seria melhor voltarmos? Ou no outro versículo diz que voltemos para o Egito. Não nos seria melhor isso? Voltarmos é a mesma palavra no hebraico, shuber, que significa aqui já tem um outro sentido, preste atenção. Primeiro é o shuber aqui de voltar, baseado em Jonas. Converteram, voltaram-se para Deus, se arrependeram por causa dos seus pecados, voltaram-se do mal. Aqui o segundo significado, voltarmos para o Egito, significa retornar, voltar, chegar ou ir de volta. Retornar para, ir de volta, referindo-se à morte. Referindo-se às relações espirituais, significa voltar as costas para Deus, apostatar, afastar-se de Deus. Este foi o arrependimento que Deus nunca desejou do seu povo. Este foi o arrependimento que Deus nunca esperou que o seu povo tivesse. Deus nunca desejou isso. Que uma vez que o Senhor os tirou do Egito, da casa da servidão, da escravidão do pecado, e eles estão indo em direção à terra prometida, e no meio do caminho, diante da adversidade, eles se arrependem de estar seguindo ao Senhor, se arrependem de estar servindo a Deus. Eles estão dizendo: seria melhor que a gente tivesse morrido no Egito, ou então morrer neste deserto. Seria muito melhor que isso acontecesse do que a gente está aqui vivendo e passando por tudo que nós estamos passando. Seria muito melhor isso que acontecesse conosco. Parem para você pensar isso comigo. Como que alguém pode chegar a tal ponto de se arrepender de estar seguindo Deus, de estar seguindo Jesus, de se arrepender de estar servindo a Ele? Foi isso que aconteceu com os filhos de Israel. Eles estão aqui arrependidos de terem saído da terra do Egito. Eles não estão levando em consideração tudo o que eles viveram, tudo o que eles sofreram, a escravidão, todo o sofrimento, toda a privação. Eles não estão levando isso em consideração. O que eles estão vivendo aqui, para eles é prato cheio, para que eles não apenas desejem, mas começam
a incitar o outro: vamos levantar um capitão para que nos guie de volta ao Egito. Em outras palavras, eles estão dizendo: Deus, nós não queremos mais te seguir. Deus, nós não queremos mais ir para a terra de Canaã. Nós queremos retornar para o nosso Egito. Queremos voltar para a terra de onde nós éramos escravos. Queremos nos sujeitar de novo ao jugo de Faraó. Queremos voltar a ser prisioneiros. Nós somos livres, mas estamos passando por isso. Nós queremos voltar a ser prisioneiros lá no Egito. É isso que eles estão dizendo aqui. Qual é a maior prova de que Deus nunca desejou esse arrependimento? Olhe comigo o que está em Êxodo capítulo 3, versículos 17 e 18. Aqui é uma prova de que Deus nunca desejou que este arrependimento estivesse no coração de seus filhos. Êxodo 13, 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Queridos, pare para você pensar o que Deus fez por amor. Por amor, Deus mudou a rota. Por aqui vai ficar mais fácil para eles se arrependerem diante da guerra e eles queiram voltar para o Egito, se arrepender e voltar para o Egito. Deus muda a rota. Por quê, pastor? Porque Deus não queria que o seu povo tivesse esse tipo de arrependimento. Deus não quis, Deus não desejou. E Ele está mudando a rota aqui. E se você for ver aqui, preste atenção, o povo, a frase aqui, para que o povo não se arrependa, a palavra aqui é Nacham, que significa estar arrependido. É outra palavra no hebraico, Nacham, que significa estar arrependido. E ele diz: e torne ao Egito, a palavra aqui é Shub. As duas palavras, Nacham e Shub, estar arrependido ou se arrepender. Então Deus, Ele decide fazer isso, Ele decide mudar a rota, porque Ele não quer que o seu povo tenha esse tipo de arrependimento, porque Ele não quer que os seus filhos retornem ao Egito. Queridos, no primeiro ano nosso, 2013, aqui em São Luís, nós vivemos algo parecido. Um jovem, ele tomou uma decisão para Jesus, confessou Jesus na frente de nós, confessou Jesus, repetimos a oração com ele, oramos, nos alegramos pela decisão dele. Poucos minutos depois ele chegou comigo e disse: como é que eu desfaço isso? Eu não entendi. Eu disse: o que é que você está falando? Como é que eu desfaço isso? Eu disse: que desfaço o quê? Eu não quero mais seguir Jesus, eu não quero mais ser crente. Como é que eu desfaço esse negócio? Eu fiz, como é que eu desfaço? Porque eu não quero ser, ou eu não quero ser mais. Eu me arrependi para ser, e eu estou me arrependendo para deixar de ser. Você entende? Eu estou arrependido pela decisão que eu tomei, agora eu estou me arrependendo para voltar a ser quem eu era antes. Ou pelo menos, mesmo que eu não tenha experimentado essa nova vida, mas eu já estou arrependido só de ter confessado. Eu quero saber como é que eu desfaço isso. E a história, ela não tem um final feliz. Eu não vou compartilhar com você, mas eu só quero que fique isso claro para você. Essa história não tem um final feliz, infelizmente. Pare para você pensar comigo. O que pode levar um seguidor de Jesus a decidir virar as costas para o Senhor e voltar ao Egito? Voltar à velha vida, voltar às velhas práticas. O que pode levar alguém a tomar tal decisão? Queridos, Egito representa o sistema pecaminoso, que o inimigo trabalha para nos envolver e nos atrair
para nos separar, para nos distanciar de Deus? O que pode levar um filho de Deus a tal coisa? Pare para você refletir comigo. Pode ser as tribulações, pode ser as tentações, os desejos da carne, os desejos dos olhos, pode ser os prazeres desta vida, pode ser as muitas propostas do inimigo, as más companhias, as decepções. Se você for chegar com um número alarmante de pessoas que hoje se encontram desviadas do caminho do Senhor, você vai encontrar as mais diversas razões que acabaram levando cada um a decidir virar as costas para o Senhor, a se arrepender de estar seguindo Jesus, de estar servindo a Jesus. Motivos não faltam. Há um exemplo parecido na Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 e 10. Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas amou o presente século. Agora, para você entender melhor, esse amado ou tendo amado o presente século significa ter afeição desordenada, cobiça, amantes. Ele teve uma afeição, um amor tão grande, uma cobiça tão grande por aquilo que estava lá fora, que ele decide abandonar Paulo, decide abandonar aquilo que ele estava vivendo e fazendo, e está voltando as costas para o Senhor. Ele amou de tal maneira que ele acabou fazendo isso. Quero lhes contar uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, mas que eu nunca esqueci. Conta-se a história de um jovem cristão, que ele ainda era muito novo, e devia ter talvez lá os seus 13, 14 anos, não sei ao certo, mas ele chegou com os seus pais, era toda a família crente, ele chegou com os seus pais e disse: olhe, quando eu completar 18 anos, no dia do meu aniversário de 18 anos, eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Ok, os pais disseram: está tudo bem. E os dias, meses e anos foram se passando. Quando chegou o grande dia de aniversário dos 18 anos dele, ele lá estavam comemorando o aniversário, e ele chama seu pai em particular e diz: papai, o senhor lembra que eu havia dito, quando eu completasse 18 anos, eu tinha algo muito importante para falar para vocês? O pai disse: sim, meu filho, eu lembro. O que você tem para me falar? Ele disse: papai, eu quero lhe dizer que a partir de hoje, eu não sou mais crente. Tipo assim, eu já sou de maior, sou dono do meu nariz, posso tomar minhas próprias decisões, a partir de hoje eu não sou mais crente. E então, como um não crente, como alguém que decidiu se arrepender de estar seguindo Jesus, vira as costas, e aí ele vai aproveitar o primeiro dia ou a primeira noite dele de liberdade, e ele sai nas ruas daquela cidade dele e fica passeando, andando até altas horas da noite. E quando ele está retornando para a casa dele, ele tinha que passar por um beco, uma rua estreita, e ele vai passando, e no final da esquina tinha uma mulher, e quando ele vai passando, a mulher vem ao encontro dele e diz: jovem, o que você está fazendo por aqui sozinho a esta hora da noite? Por que você não vai para casa comigo? E ele aceitou o convite dele, afinal de contas ele era livre, de maior, e ele vai para lá, passa uma noite de prazeres com aquela mulher, e ele se acorda tarde, em um quarto se acorda tarde, e que ele procura, a mulher não está mais lá, ele está sozinho, e quando ele se volta, tem um espelho grande na frente dele, e naquele espelho estava escrito com batom: seja bem-vindo ao mundo dos aidéticos. Seja bem-vindo ao mundo dos
aidéticos. Primeiro dia de liberdade, primeiro dia sem Jesus Cristo, já aconteceu tudo aquilo com ele. Jeremias capítulo 2, versículos de 9 a 19, é um pouco longa a leitura, mas é importante que a gente leia. Jeremias 2, de 9 a 19, portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e aterrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque pois veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. É uma palavra muito forte, né? Mas se isso não bastasse, o apóstolo Pedro ainda nos escreve as seguintes palavras, 2 Pedro 2, de 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida. Tem uma música do Alex Gonçalves, bem antiga, do Novo Som, que ele diz assim: se eu me perder, não me deixa te deixar, não me deixa eu te deixar. Você sabe uma das coisas mais loucas que eu já orei e eu oro hoje? Se eu for desviar dia 1º de 2022, que Deus me mate dia 31 de 2021. Você está me entendendo? Se eu for desviar amanhã, que eu morra hoje no Senhor, mas seja salvo. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui, queridos? João capítulo 6, versículo de 66 a 69. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou ele aos 12: porventura, quereis também vos retirar-vos?
vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Eu quero destacar duas frases aqui que tem a mesma palavra no grego. Primeira frase: muitos dos seus discípulos o abandonaram. Segunda frase: Senhor, para quem iremos? Abandonaram e iremos. É a mesma palavra grega que é aperchomai, que significa ir embora, partir a fim de seguir alguém, ir após ele, seguir seu partido, segui-lo como um líder. Quando diz que eles abandonaram Jesus como mestre, como Senhor, que eles eram discípulos, estão dizendo: nós estamos trocando de Senhor, nós estamos trocando de líder, nós não queremos mais te seguir, nós vamos seguir um outro líder. E quando Jesus pergunta: e vocês não querem ir também? Pedro está dizendo: Senhor, Tu és o nosso líder, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, nós não vamos para nenhum outro lugar, não, nós vamos ficar contigo. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O testemunho que o escritor aos Hebreus dá a respeito dos heróis da fé é um testemunho tremendo, e eu quero ler para você. Hebreus capítulo 11, versículos de 13 a 16. Hebreus 11, de 13 a 16. Olha o testemunho que ele dá, segura aí. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Preste atenção, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Deixa eu segurar aqui, vou já ler mais do versículo. Olha aqui para mim. Você sabe por que alguns estão voltando para o Egito? Porque nunca destruíram a ponte. Olha aqui para mim, vou repetir. Você sabe por que alguns estão voltando para o Egito? Porque nunca destruíram a ponte atrás deles. O acesso continua livre. Sabe aquele bilhetinho da anda na carteira? Sabe aquelas garrafas? Ainda continuam na estante. Sabe aqueles discos de vinil? Sabe, a ponte continua inteira. A ponte continua inteira. Aí o acesso é fácil. Quando o cinto aperta, olha para trás e diz: ainda tem como voltar. Você sabe o que Deus está fazendo? Deus está pegando o povo. Vocês não vão pelo caminho mais fácil, vão pelo mais difícil, demora mais. Vamos rodear o Mar Vermelho. Eu vou fazer vocês atravessarem o Mar Vermelho, porque se quiser voltar vai ter que nadar. Vocês vão ter que atravessar nadando, que eu não vou abrir o Mar Vermelho para vocês voltarem para o Egito. Você entende o que é Deus dificultar para o povo não se arrepender de seguir a Ele? Para não se arrepender de continuar servindo a Ele? Deus está fazendo de tudo, trabalhando. Aí Ele diz assim: olha, se na verdade os heróis da fé, eles se lembrassem daquela terra, de onde eles saíram, eles teriam voltado. Se tivesse fresca na memória deles, a cebola do Egito, o alho do Egito, a carne do Egito, os prazeres do Egito. Ele disse: se eles se lembrassem, eles teriam voltado facilmente.
Mas olha a continuidade: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. E olha como ele concluiu essa parte dizendo: por isso Deus não se arrepende deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqueles que deixaram o Egito, Deus diz: eu não tenho vergonha de dizer que eu sou o teu Deus. Eu te preparei uma cidade, estou te levando para lá. Estou te levando para lá. Você vai viver eternamente comigo. Você vai viver eternamente comigo. Preste atenção. Essa palavra aqui, o verbo saíram, significa ir ou sair de, com menção do lugar do qual alguém sai, ou do ponto do qual ele parte, daqueles que deixaram um lugar por vontade própria. Eu achei tremendo isso aqui quando eu estava meditando. Eu saí do Egito, foi forçado? Não, foi por vontade própria. Eu vi o meu Salvador, ele me fez a proposta: Elcio, eu quero te tirar do Egito e te levar para uma terra que eu estou preparando para ti. Senhor, eu tomo a decisão de sair do Egito, debaixo do teu cuidado, debaixo do teu poder, porque a Bíblia diz que foi com um braço forte, com a mão estendida, que ele nos libertou do Egito. E a palavra, o verbo aqui, voltar, significa virar, ir na direção contrária, dar meia volta, retornar, regressar. Então ele está dizendo: olha, se eles se lembrassem de onde eles saíram, por vontade própria, eles teriam voltado para lá. Eu conheci a história de um irmão nosso na fé, lá de Santarém, no Pará, que ele aprendeu uma tática para se livrar de pensamentos maus. Se você achar lícito, você pode praticar. Às vezes era em qualquer lugar que ele tivesse, ele praticava aquilo. Ele estava de repente andando na rua, quando vinha um pensamento ruim na cabeça dele, ele fazia assim. Ele não sabia nem para onde aquele pensamento ia. Mas ele não ficava com aquilo. Sabe o negócio? É quando vem as lembranças lá de onde nós saímos, a gente fica. Rapaz, sinceramente, aquela vez foi demais aquilo. Bebi todas, caras. Naquele dia. E daquela outra vez lá, rapaz, sinceramente, eu não gosto nem de lembrar. Não gosto nem de lembrar. Está lembrando, está rindo. Guarde isso. Quer tornar o caminho de volta mais difícil? Destrói a ponte atrás de você. Vou repetir: quer tornar o caminho de volta mais difícil? Toca fogo na ponte, destrói, dificulta o teu retorno. Posso ouvir um amém? Me ouça. Não permita que os seus questionamentos sem resposta lhe façam retroceder. Vou repetir: não permita que os seus questionamentos sem resposta lhe façam retroceder. Deus não me respondeu, Deus não fala comigo, eu estou passando por isso faz não sei quanto tempo, estou passando a prova, né? E não dá para dar glória a Deus porque está muito difícil. Cuidado, vou repetir: não permita que os seus questionamentos sem resposta lhe façam retroceder. Pastor, o que você está fazendo? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não.
Estou seguindo desse caminho. Estou seguindo. Amém? Se me deixarem meus pais e amigos, eu já investi muito para voltar. Eu já caminhei muito para frente para voltar agora. Não dá não. Ainda não. Estou seguindo desse caminho. Eu estou cante isso comigo. Atrás o mundo, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos de números 38 e 39, nos diz: todavia, o Senhor diz através dele, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entre tantos, da fé para a conservação da alma. Me ouça, arrependimento na Bíblia nos fala tanto de mudança de atitude, quanto de mudança de mentalidade. Ouça o que eu vou lhe dizer aqui, preste atenção. Arrependimento na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nos fala de mudança de atitude, e no Novo Testamento nos fala de mudança de mentalidade. Escute, diante disso, se nós tivermos que nos arrepender, que seja pelo fato de termos vivido naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se nós tivermos que nos arrepender de alguma coisa, que seja por um passado de escuridão, por um passado sem Deus que nós vivemos, e por graça e misericórdia, Ele não nos permitiu que fôssemos destruídos.